Então, boa tarde, meninas, novamente. Como eu falei para vocês, nesse segundo momento a gente vai estudar melhor a questão da estrutura do projeto de pesquisa, o passo a passo do que cada é, é, do que cada ponto, do que cada tópico vai trazer e vai abordar, tá? Então, a gente vai ver isso agora nesses próximos slides. Então, dentro dessa estrutura, a gente vai entender como desenvolver o projeto de pesquisa. Né? É só no canetão fazer os resumos e acabou? Não, a gente vai entender que tem um certo roteiro a se seguir, né? E a partir desse roteiro a gente vai entender o que fazer, né? O que a gente faz primeiro, o que faz depois, como vai elencar cada tópico dentro do documento que vocês vão fazer e apresentar como relatório de pesquisa, tá? Então a gente vai entender isso a partir de agora. Lembrando que esse roteiro, muitas coisas a gente já viu, que foi a questão do tema, a questão da problematização, dos objetivos, mas eu vou tratar novamente aqui para vocês a definição certinha, o que que tem, o que que contém em cada tópico desse, o que que a gente vai poder fazer dentro do projeto. E aí vocês vão, a partir dessa explicação que eu vou trazer para vocês agora, poder analisar o que vocês já fizeram, né? O que eu fiz tá certinho? O que eu posso mudar para melhorar dentro do que é a definição de cada tópico, tá? Então, a partir disso, vocês vão entender como se desenvolve cada tópico e se vocês, dentro do que já elaboraram, podem modificar, melhorar ou permanecer da forma que está, a partir disso, tá? Então, o primeiro passo que a gente já sabe é a escolha do tema que vocês já fizeram, tá? Consiste na descrição do objeto de estudo, evidenciando qual a pesquisa pretendida, né? Então, é o elemento central da pesquisa de vocês, é o tema, porque é a partir disso que a gente vai entender o que que você vai abordar, né? O que que você pretende estudar dali para frente, tá? Então, o pesquisador ele deve levar em conta sua formação ou experiência profissional, sua disponibilidade de tempo, bem como as suas concepções e tendências pessoais. Então, o que, que me motiva a escolher o tema que eu escolhi? Vários pontos, vários elementos, como a formação, a experiência profissional, tá? Qual é a nossa formação? A gente está na formação acadêmica de serviço social, então eu vou escolher um tema relacionado às expressões da questão social que eu estudei durante a academia. Porque a gente sabe que a questão social é o objeto de estudo do assistente social, né? Então, o meu tema ele tem que estar necessariamente ligado a essas questões, né? Ok. Próximo ponto dentro da escolha do tema, que pode me motivar a escolher, a questão da minha experiência profissional. Muitas escolheram temas próximos ao seu ambiente de trabalho, né? E isso é muito legal, é muito bom, porque te aproxima mais ainda do objeto de estudo. Você tem uma visão de dentro daquele problema que você se propôs a estudar, né? E isso é interessante, porque você vai trazer abordagens que você está ali experimentando diariamente dentro da sua profissão, tá? Sua disponibilidade de tempo, ou seja, eu não vou escolher um tema complexo demais que vai me demandar muito tempo e ao final eu não vou conseguir responder a pergunta de pesquisa, né? Então eu tenho que escolher um tema que necessariamente eu consiga e tenha disponibilidade de tempo para responder, né? Bem como as suas concepções e tendências pessoais. Né? Essas concepções e tendências pessoais é o que te aproxima do objeto a ser estudado. Obviamente, o que vocês escolheram são temas que vocês têm uma certa proximidade, têm uma certa tendência pessoal a gostar daquele tema, né? Porque isso facilita a escrita, facilita a pesquisa, porque você vai desenvolver um gosto para pesquisar aquilo, né? Então, isso é interessante. Se o seu tema é muito amplo, você deve restringi-lo, que é a questão da delimitação que eu falei para vocês agora há pouco. Né? Então, muitas de vocês já fizeram isso e eu pedi também para que vocês fizessem para não ficar tão abrangente de estudar.
Então, quem ainda não fez uma delimitação do seu tema, é bom fazer, porque dificulta mais na frente o processo de pesquisa, de abordagem, né? Se for um tema muito amplo, a gente não consegue desenvolver tudo dentro do documento, tanto do projeto de pesquisa como do TCC, né? A gente deve pesquisar, indagar, estudar, questionar, identificar, utilizar, esclarecer, aprofundar, aplicar, né? Definir a pesquisa significa isso, fazer indagações, pesquisar, né, para adquirir novos conhecimentos, se questionar se a gente está no caminho certo, esclarecer e aprofundar o tema que a gente se propôs a estudar, certo? Vamos em frente. E aí, o segundo passo, dentro do roteiro, da estrutura da pesquisa, é a questão da problematização, tá? Lembrando, gente, que esse passo a passo que eu estou fazendo para vocês é justamente o roteiro documental que eu vou passar para vocês, o modelo, tá? Então, eu vou passar para vocês justamente esse modelo que a gente está elaborando aqui nessa aula, tá? Então, como segundo passo, temos a problematização ou situação-problema, que a gente também já sabe mais ou menos o que é e já definiu dentro do tema, tá? Feita a escolha do tema, em seguida se efetuará a definição do problema, questão não resolvida, que é o objeto de discussão em qualquer área de conhecimento. Por isso que esse problema de pesquisa, ele é uma indagação, ele é um questionamento que tem como marca o ponto de interrogação, tá? Porque é a partir daquela pergunta que a gente vai desenvolver a nossa pesquisa. Ou seja, a formulação do problema deve ser interrogativa, usando uma linguagem clara e objetiva, tá? Então, não vamos formular problemas que a gente demore muito para entender o que a gente está tentando falar ali. Ou seja, a gente tem que ser o mais claro e objetivo possível, tá? Para a gente ter uma objetividade dentro do nosso estudo. E as pessoas que estão lendo consigam entender o seu questionamento, tá? Então, esse questionamento vai ser o que a gente vai desenvolver a partir daí a nossa pesquisa. Buscar responder essa pesquisa, esse questionamento dentro dos nossos objetivos de pesquisa, tá? E aí, o terceiro passo dentro do roteiro é a justificativa, tá? Estou trazendo para vocês elementos já abordados, mas de forma mais explicativa agora, né? Após definir o problema de pesquisa, cabe ao pós-graduando ou ao graduando justificar as razões de sua escolha, ou seja, por, por que faz tal pesquisa. Quais serão as contribuições da sua pesquisa para a área do conhecimento em que se insere? Sua relevância sob o ponto de vista social e científico, tá? Então, por então, dentro desse texto da justificativa, eu vou entender o porquê, né, eu estou estudando aquele tema. Qual a contribuição desse tema para a sociedade? Qual a relevância dele para a sociedade? Então, quais as razões que me levaram a estudar aquele tema? Então, eu vou estar justificando, dentro do meu projeto de pesquisa, esses pontos, tá? Dentro do ponto, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista científico, né? Qual a importância dele para a sociedade? Por que é tão irrelevante que se estude esse tema, né? O estudo é contemporâneo, o debate está todo dia, está todo momento aí sendo discutido, então por isso que ele é importante ser esclarecido alguns pontos, né? Dentro do ponto científico, você vai estar agregando mais conhecimento ainda à academia, porque você vai estar se propondo a estudar talvez alguma coisa que ninguém ainda estudou, tá? Então, por isso que pode ser relevante. É só exemplos que eu estou dando para vocês, tá? Vamos lá. E aí, o quarto passo, ele se constitui na definição dos objetivos, né? Professora, como é que eu vou fazer esses objetivos? Eu já fiz 3, eu já fiz 2 objetivos. Tá, mas dentro do relatório eu vou querer esses objetivos estruturados a partir de objetivo geral e objetivo específico, tá? Então, os objetivos de estudo, eles definem aonde se quer chegar
com a pesquisa. Para que fazer esse trabalho? Se o objetivo deve se referir ao saber, investigar, inquirir, indagar, estudar, pesquisar, dentre outros verbos que você vai utilizar dentro do objetivo para deixar claro qual é aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo, tá? Então, dentro da formulação dos objetivos, devem haver verbos claros que definam precisamente o que você quer a partir daquele trabalho. O que objetivo 1, por exemplo, analisar de que forma acontece o impacto da gravidez na adolescência dentro do município de Coroatá. Questionar ou identificar os elementos chaves do tema tal para a contribuição na sociedade. E por aí vai, né? Então, o objetivo geral, ele deve explicitar o que você pretende no seu trabalho, de uma forma ampla, de uma forma geral, tá? Já os objetivos específicos, você vai construir a partir daquele objetivo geral, tá? Dentro do objetivo específico, você vai entender que para o cumprimento de um objetivo geral, eu tenho que desenvolver outros pontos. Então, isso é o objetivo específico, né? Deve manifestar as etapas previstas para completar a finalidade da proposta, tá? Então, a gente tem um objetivo mais amplo, que é o geralzão, do que você pretende com a pesquisa de uma forma ampla, né? E os objetivos específicos a partir daquele objetivo geral. Vou elencar mais 2 pontos. Por exemplo, tem um objetivo geral. Ok. Dentro daquele objetivo geral, eu vou elencar mais 2 objetivos específicos do que eu pretendo desenvolver na minha pesquisa, tá? De uma forma mais específica ainda. Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu posso citar o seguinte exemplo. Objetivo geral: pesquisar as concepções teóricas acerca da violência contra o idoso, ok? Esse é um objetivo geral, amplo, dentro do meu tema. Objetivos específicos, eu posso citar 2. Primeiro, identificar quais as formas de violência contra o idoso. Segundo, esclarecer os impactos causados pela violência contra o idoso. Então, a partir de um contexto mais amplo, a partir de um objetivo geral, eu desenvolvi mais 2 objetivos específicos para responder a minha pesquisa, tá? O quinto passo, ele é um dos elementos mais importantes dentro do relatório de pesquisa, que é a fundamentação teórica. Para direcionar o seu estudo, você deve fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o problema a ser pesquisado, o que envolverá uma revisão da literatura sobre o tema escolhido. Como assim, professora, revisão da literatura? A revisão da literatura dentro da pesquisa bibliográfica nada mais é do que o estudo de autores que falam sobre o seu tema. Você vai elencar os principais autores e vai colocar lá o entendimento deles a respeito disso. Mais uma vez explicando, eu não vou copiar e colar. Daqui a pouco eu vou fazer uma oficina para vocês de como acontece essa pesquisa da fundamentação teórica, para que a gente não cometa plágio, tá? Então, escolhido o tema e por meio da problematização, ou seja, definição de um questionamento que eu vou investigar minha pesquisa, esse tema tendo se tornado passível de ser pesquisado, deve-se agora desenvolver uma fundamentação teórica, ou seja, elencar as teorias que cercam aquele tema, o que os autores falam sobre aquilo, o que eu tenho de pesquisa já estudada sobre aquilo, né? Devem ser investigados as teorias, as teses, os pontos de vista dos autores já existentes sobre o tema, né? Os quais servirão de base para o seu estudo. É a partir de pontos como esse, das pesquisas de autores, né, renomados sobre aquele tema, que você vai desenvolver o seu estudo, fazer com que ele fique visível para as pessoas. Como assim visível para as pessoas? Fazer com que a partir do momento que eu leia aquele projeto, aquele relatório, eu entenda o que você quer me passar, eu entenda sobre o seu tema, né? E eu tenha mais conhecimento sobre aquilo, tá bom? E aí eu vou ensinar para vocês mais tarde como é que a gente vai desenvolver essa pesquisa. Desde o momento que a gente entra no Google, que a gente vai lá colocar
para poder achar os autores para a nossa pesquisa, tá? E aí o sexto passo, tá, eu já até expliquei para vocês que é a metodologia da pesquisa, né? É utilizada para facilitar o cumprimento dos objetivos, ou seja, pergunta-se, para realizar a pesquisa em torno do meu tema, problema, objetivo, que procedimentos eu devo adotar, como fazer para realizar a investigação, que passos devem ser dados, né? Então é a partir daqui que eu vou entender, a partir do meu problema, a partir do meu objetivo, que eu vou entender como vai se desenvolver a minha pesquisa metodologicamente, qual vai ser o meu percurso metodológico, como eu já expliquei para vocês. Ela pode ser bibliográfica e qualitativa, ela pode ser de campo e quantitativa, pode ser tudo, tá? Não tem problema utilizar vários tipos de pesquisa, contanto que você consiga definir cada etapa, né, que você se propôs a fazer. No primeiro momento, eu fiz uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa. No segundo momento, eu fiz uma pesquisa de campo com abordagem quantitativa para saber melhor sobre os dados dentro daquela área, daquela região, daquele município, tá? E assim eu consegui desenvolver a minha pesquisa. Também fez uma pesquisa documental para poder entender o que a legislação tem a dizer sobre o meu tema. Então, é mais ou menos essa a estrutura do texto da metodologia, tá? O sétimo passo é o cronograma de execução, ou seja, é o controle do tempo necessário para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa. Como eu vou distribuir esse tempo? Em quanto tempo eu faço esse trabalho? Tá? Então, dentro do modelo que eu vou passar para vocês, já vai ter um cronogramazinho montado e vocês vão só editar de acordo com as informações de vocês, tá? Dentro dos dias tal, dentro do mês tal, como eu desenvolvi a minha pesquisa, o que que eu fiz? Ah, dia tanto eu busquei dados, dia tanto eu defini meus objetivos e por aí vai, tá? Que etapas serão agendadas durante a pesquisa? O cronograma de execução deve ser elaborado com base nos prazos de orientação, elaboração estabelecidos no calendário do curso, tá? Nesse quesito, a gente vai entender o nosso cronograma dentro das 3 semanas que a gente desenvolveu essa disciplina, tá? Desde o primeiro momento que eu pedi para vocês elaborarem o tema até o último momento de pesquisa de vocês. Isso vocês vão colocar em dias dentro do cronograma, tá? E aí vamos para o nosso último passo. O nosso último passo são as referências, tá? Ou seja, consulta a todas as referências que possam esclarecer o problema a ser pesquisado. Livros, revistas, técnicas, periódicos, ou seja, os artigos científicos, sites, fichário de biblioteca. Ou seja, como que eu faço, professora, para o meu trabalho não se tornar um plágio, não se tornar uma cópia de um outro trabalho que eu achei na internet? São as referências dentro do trabalho que vão dar credibilidade à sua pesquisa. Que a partir daquelas referências eu vou entender que você utilizou aquele autor para desenvolver o seu entendimento, que você utilizou aquele site, que você utilizou aquele livro para desenvolver a sua pesquisa. Dentro da oficina que eu vou elaborar com vocês daqui a pouco, eu vou estar ensinando passo a passo dessa pesquisa, de como colocar isso, de como montar essas referências dentro do relatório de pesquisa de vocês, tá? Então, eu vou gravar também essa oficina, tá? E também quero encontrar com vocês daqui a pouco lá no chat do Zoom, que eu vou ensinar ao vivo, e quero que vocês tirem as dúvidas de vocês também a respeito dessa montagem do relatório, tá? Então, a gente se encontra daqui a pouquinho, tá? Tchau, tchau.